Olá, meus amigos. Imagine só por um instante que o Brasil é uma grande embarcação em mar aberto. Não é um mar calmo. É um mar de incertezas, de pressões econômicas, de disputas políticas e de muitos desafios morais. Imagine essa embarcação avançando, mas com poucos assumindo o leme. É sobre isso que vamos falar hoje. Estamos juntos no episódio 166 do DexCast. Eu sou Aloysio Melo Rezende, secretário executivo do Instituto Iniciativa Dex, estudioso de estratégia e liderança, e alguém profundamente comprometido com a construção de um Brasil mais consciente, responsável e mais preparado para o futuro. Hoje, iniciamos uma jornada sobre liderança, mas não sobre liderança como cargo, sobre liderança como decisão. Porque a liderança não é uma cadeira que alguém ocupa, é o peso que alguém aceita carregar. Nós vivemos em uma época em que muitos disputam palco, mas poucos aceitam a responsabilidade que vem depois que as luzes se apagam. Talvez o maior problema do Brasil não seja nos números, nem nos relatórios, nem nas estatísticas. Talvez esteja no silêncio daqueles que poderiam agir e não agem. Países não entram em crise por falta de recursos. Entram em crise quando homens e mulheres capazes só observam e esperam que alguém faça algo por eles. A liderança começa no instante em que alguém decide que não vai mais esperar. Ela começa quando alguém sente um incômodo moral, que não permite continuar indiferente. É aquela sensação de olhar para uma situação injusta e perceber que você poderia fazer algo. E se você pode, você deve. Ao longo da história foi assim. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando as bombas caíam sobre Londres, foi Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, quem sustentou uma nação inteira com palavras firmes e coragem inabalável. Em meio à Guerra Civil Americana, quando os Estados Unidos estavam divididos ao ponto de uma ruptura, foi Abraham Lincoln, presidente em um dos períodos mais sombrios de sua história, quem manteve a convicção de preservar a unidade nacional. E no Brasil, no século XIX, em meio às revoltas que ameaçavam fragmentar o império, foi Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, quem assumiu a responsabilidade de pacificar o país e preservar a sua integridade nacional. Nenhum deles buscou aplausos, responderam ao dever e ao momento o que o momento exigia. Existe um momento na vida em que a liderança não é escolhida, ela nos chama. Ela surge no silêncio da consciência. Ela aparece quando percebemos que, se não fizermos algo, ninguém fará. No Instituto Iniciativa Dex, quando falamos de estratégia, falamos de responsabilidade histórica. Estratégia não é cálculo frio, estratégia é compromisso com o futuro. O Brasil não precisa apenas de administradores, precisa de líderes na política, na educação, no agronegócio, nas instituições e nas famílias. Uma nação não se constrói com improviso, constrói-se com visão de longo prazo, caráter firme e senso de dever. Talvez você que esteja nos ouvindo não tenha cargo, talvez não tenha título, talvez não esteja sobre os holofotes ou refletores, mas talvez esteja sentindo este incômodo agora.
E quando a liderança chama, o silêncio deixa de ser uma opção, porque países não entram em crise por falta de recursos, entram em crise quando homens e mulheres capazes escolhem a omissão. Liderança não é poder, é dever. E toda sociedade que compreende isso começa a reconstruir o seu próprio destino. Muito obrigado por estar conosco no DexCast e que, quando o chamado vier, você tenha coragem de responder. Até o próximo episódio.